Pura vida, heróis de propósito. Eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você se considera uma pessoa generosa? Você conhece alguém muito generoso que você olhou para essa pessoa e falou: puxa, como é que essa pessoa consegue ser assim? Como é que ela consegue ser uma pessoa tão generosa dessa forma? Se você já teve essa curiosidade e quer entender como funciona a mente de um ser humano generoso e se tornar mais generoso na sua vida, então bem-vindo a esse episódio das Forças de Caráter de Generosidade. Generosidade, esse hábito de conseguir contribuir com as pessoas, de valorizar o bem-estar do próximo tanto quanto o seu próprio bem-estar. É tão bonito quando a gente encontra alguém que realmente está disposto a nos estender a mão, a colaborar com a gente. E é engraçado que essa força de caráter ela entrou para a minha vida de uma forma muito orgânica, muito instantânea. Meu primeiro emprego na vida, depois de muito procurar, acabou sendo um emprego que era um trabalho voluntário, na verdade, né? E dali vieram N oportunidades. Depois de 6 meses batendo na porta de empresa sem conseguir nenhuma oportunidade, o trabalho voluntário, querer ajudar os outros, foi o que fez abrir N portas. Menos de um mês depois de começar o trabalho voluntário, eu estava lá, empregado. Mas a história começa muito antes, para ser sincero. Começa com um perfil que a minha mãe tem, por exemplo, um perfil muito caridoso, um perfil que tem muita compaixão. E é justamente dela que veio uma grande dica da história para a gente contar aqui no início do nosso programa de hoje, do Herói de Propósito. Quando a minha mãe resolveu fazer voluntariado, ela foi fazer no Hospital Emílio Ribas e lá ela conheceu uma mulher muito especial, a Sandra Santos, fundadora do movimento Poder Jovem. Em 2007, Sandra Santos, pedagoga hospitalar, fundou o projeto Poder Jovem, constituído por jovens de transmissão vertical, ou seja, que adquiriram HIV através de suas mães. Com o passar do tempo, ganhou grande visibilidade, tornando-se a primeira fundação de HIV do Brasil. Após anos de dedicação, Sandra abre espaço a alguns jovens que completaram a maioridade e se destacaram no projeto, assumindo a administração. E nasce a ACAP, Associação Comunidade em Ação na Prevenção, com missão de levar prevenção e conscientização com foco em HIV e na gravidez precoce às comunidades periféricas do estado de São Paulo em uma linguagem de jovem para jovem. ACAP, jovens transformando e mudando o destino de outros jovens. Para você que está assistindo a gente, você mas por que a Sandra em relação à generosidade, o ato de gerar, de criar com o seu coração? Bom, eu convido você que está nos assistindo a imaginar a seguinte cena na sua vida. Você, de repente, conversando com um jovem de 13 anos, portador de HIV de transmissão vertical, ele virar para você e falar: mas para que eu vou tomar medicamento? Para que eu vou estudar? Para que eu vou me cuidar se eu vou morrer de qualquer jeito? Meu pai já morreu, minha mãe já morreu. O que você, que está assistindo a gente, responderia? Bom, a Sandra, com a sua imensa generosidade, encontrou uma resposta poderosa no dia que um jovem contou uma coisa completamente contrária. Finalmente, o momento em que ele encontrou uma boa razão para viver. Sandra, conta pra gente como é que foi esse momento. Bom, uma das nossas maiores dificuldades no âmbito hospitalar, principalmente numa ala de internação, é a recuperação desse jovem, né? A adesão ao tratamento pós-internação, né? Como é que ele vai dar continuidade ao seu tratamento. E os jovens vivendo com HIV, por conta do estigma, do preconceito, por conta dos próprios conflitos da adolescência, somatizado com uma doença tão pesada em relação a tomar a medicação todo dia, a você ser transmissão vertical, já nascer com uma doença, né, onde o preconceito é muito grande e é privado, né, de um monte de coisas, né, cheio de limitações. Como lidar com isso, né? E você escutar de um jovem, né, que foi a oportunidade que eu tive de escutar de Joãozinho, né, vou usar um nome fictício para não for um adolescente, como que foi para ele lidar com essa questão na escola, né? Quando foi o melhor momento na vida dele que ele se viu que dava para ir além da doença, né? Foi quando a escola deu a oportunidade dele participar de uma peça de teatro. Foi a primeira vez que ele se viu como o aluno da escola e não o Joãozinho, o doente da escola, né? Joãozinho era um paciente que
ele tinha um período muito longo de internação, né? Então ele ficava mais no hospital do que na escola. Então os poucos momentos que ele tinha na escola, ele não se via naquele espaço, né? Onde ele deveria se chegar naturalmente no espaço, ele não se via, né? Então isso me deu ideia, né, de usar como estratégia para desenvolver um trabalho com os jovens aqui na adesão ao tratamento clínico, né, através da cultura. Então, comecei um projeto com eles aqui através da cultura. E aí deu tão certo, a adesão foi sendo tão maior por eles terem esse espaço de convivência e socialização, que você resolveu dar um passo mais ousado ainda e falar, eu vou levar essa molecada para uma viagem. É isso mesmo, você resolveu pegar 40 jovens para HIV e falar, vamos viajar, vamos fazer... Como é que você concebeu, como é que você realizou isso? Conta para nós quais foram os resultados, enfim. Então, o segredo de tudo isso daí, dessa oportunidade, né, ter dado tão certo, foi justamente formar parcerias, né, construir parcerias. Então, o trabalho do pedagogo hospitalar aqui no hospital é um pedagogo entrando na área da saúde, né? Já é uma situação nova, né? Então precisava se criar um vínculo com os profissionais de saúde. Então nós montamos uma parceria que se tornou uma equipe multidisciplinar, né? Então onde todos se conversam, todas as especialidades se conversam. Então nós conseguimos promover essa viagem com os jovens. Eu consegui levar um médico, uma enfermeira, né? E foi um momento assim muito novo no hospital, bem fora da rotina do hospital, né? E não foi tão fácil assim, mas a gente conseguiu, né, mostrar a importância disso, né? E foi muito lindo, foi um momento mágico, porque a gente, além de preparar a ida desses jovens para uma realidade que não era habitual deles, né, da vida deles, da estrutura deles, né, social, o impacto que isso causou de levar o jovem de um momento, né, onde ele se vê doente, para uma vida, vamos dizer assim, do que ele pode levar, né, saudável. Então, ir para um hotel, por exemplo, né, como é que vai ser eu ir fazer uma viagem, né, de 4 dias, onde eu vou ter que dormir fora, vou ter que tomar meu remédio, como é que eu vou lidar com isso, né, como que vai ser, eu vou levar um médico comigo, isso, qual vai ser o diferencial, enfim. Então, a gente preparou, escolhemos um hotel que fosse a cara dos jovens, né, levamos um voluntário para fazer o seu guia turístico. Então, nós fizemos Ouro Preto, Tiradentes, Congonha, Mariana, ainda existia Mariana na época, e foi muito rico essa construção com os jovens, né? E foi aí que a gente teve um retorno muito bom deles, né? Do quanto isso motivou eles a continuar tomando o remédio, que é uma coisa tão, né? A gente fala assim, é impossível no olhar deles, né? Que não é. Estão vendo só que poderoso, né, o efeito da generosidade na nossa vida? E a gente sempre acaba colhendo frutos, mesmo que eles sejam inesperados. Isso é a generosidade. A Sandra acabou sendo premiada, né, com o prêmio Espírito Público, mas talvez o maior prêmio que ela recebeu na vida dela é hoje conseguir ver aquelas crianças, aqueles adolescentes que ela recebia lá atrás, hoje adultos, tocando suas vidas, felizes, realizados. Eu agradeço imensamente, Sandra, a você, não só pela participação no nosso programa, mas pela sua participação nesse mundo, na nossa vida. Muito obrigado. E aí, quem está aqui com a gente, continua que o Herói de Propósito agora vai abordar como você pode se tornar essa pessoa mais generosa. A Sandra é incrível, né, galera? Mas olha, tem muita coisa legal vindo por aqui para a gente entender o papel dessa força de caráter, da generosidade para quem pratica, para quem está à nossa volta. Eu resolvi convidar para continuar o nosso programa aqui um querido amigo, uma pessoa que ele é tido como um dos maiores especialistas em mudanças no país, porém para mim, eu acredito que ele é um dos maiores especialistas em generosidade. Continue conosco que no próximo bloco vamos ter a entrevista com Marcelo de Elias.
Agora, para a nossa entrevista do programa de hoje, eu resolvi convidar uma pessoa que é um grande exemplo de generosidade na minha vida. Há algum tempo atrás eu decidi realmente levar a sério a questão da carreira como palestrante profissional e esse cara simplesmente abriu a caixa preta, me chamou para uma mentoria e ensinou tudo que era possível, me indicou para inúmeros trabalhos. Eu falei, cara, por que ele faz isso? De onde, a gente começa a perguntar, o que esse cara está querendo ganhar com o que ele está fazendo? Eu simplesmente fui descobrir que era um traço, uma força de caráter da generosidade. Ele que é conhecido pelo mundo afora como um grande especialista em mudanças, mas para mim, um especialista em generosidade. Eu tenho a honra de estar aqui no nosso programa de hoje, meu querido amigo Marcelo de Elias. Pô, cara, muito obrigado, fico feliz pelo convite. Não lido muito bem com elogios, não que eu não goste, mas eu não lido bem porque eu às vezes não consigo me ver nisso tudo. E quando eu fui convidado por você, pela sua equipe, para falar sobre generosidade, eu falei, cara, eu, generoso? Mas aprendi com você mesmo que quando se torna natural é porque talvez já seja, né? Então fico feliz também pelo reconhecimento e pelo espaço. Pois é, eu cheguei até a comentar no episódio que a gente falou sobre a força do amor, que é a minha primeira força de assinatura, que eu falei, mas isso é uma força? Quer dizer, amar e ser amado e tal? Eu vi que tem gente que é extremamente solitária, que não tem isso na vida. Então quando eu vejo a questão da generosidade em você, eu falo, ele talvez não reconheça porque ele vê exatamente, é uma coisa tão natural que nem parece para ele que é algo que é diferente ser assim. E aí, Marcelo, eu já entro de sola, quando a gente vai fazer a nossa entrevista sobre as forças de caráter, perguntando sobre a força. Eu quero saber para você, o que é a generosidade? Cara, é até difícil tentar explicar a generosidade, porque eu acho que é algo tão natural. Mas uma vez eu entendi numa comparação que eu li no livro do Stephen Covey, dos 7 Hábitos, ele não falava generosidade, mas ele falava sobre mentalidade de abundância em contraposição à mentalidade de escassez, né? A mentalidade de escassez seria aquele sentimento do tipo, já que a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, né? Então, do tipo assim, não tem para todo mundo, deixa eu garantir o meu. Uhum. E, ao contrário, a mentalidade de abundância, ela faz com que a gente pense assim, cara, é possível ter uma visão não de ou, mas de e, né? Não é ou isso ou aquilo, mas pode ser isso e aquilo, uma visão mais equilibrada da vida. E eu comecei a trazer isso para as relações humanas, para as minhas relações, eu percebi, peraí, para eu ganhar, o outro não precisa perder. Eu posso ganhar junto com o outro. Então eu fui entendendo, pelo menos na minha visão, que generosidade é quando você percebe que o outro é importante na relação e é importante fazê-lo se sentir importante. E quando você faz isso, quem ganha é o outro, mas também você, porque não pelo olhar interesseiro, eu vou ajudar alguém e a pessoa uma hora vai me retribuir, porque se você estiver pensando assim, você não é generoso. Mas eu imagino que seja pela sua própria ética, pela sua própria força de caráter, pelo seu se sentir bem. É legal quando você vê alguém sendo enaltecido, alguém crescendo, alguém dando certo, e você começa a sentir meio um coautor da história do cara. Eu sei que isso tem uma grande responsabilidade, sim, mas por outro lado, você está ajudando as pessoas a fazerem escolhas, a encontrarem caminhos. Então eu vejo que a generosidade é isso, é você ter uma mentalidade de abundância, de fazer o outro se sentir pertencido, presente, ter sucesso, porque isso não tira de você. Na verdade, isso adiciona a você algumas coisas muito positivas. E aí, apesar de não ser a intenção de colher frutos, porque senão é o interesse, não estou nem chamando a pessoa de interesseira, mas você tem um interesse por trás da relação que está criando, apesar de não ser a intenção, quais foram os frutos que você colheu com a generosidade até hoje? Cara, olha, eu poderia dizer para você vários, tá? Profissionais, não tenha dúvida, por exemplo, eu já indiquei colegas para trabalhos que depois me indicaram, então isso virou negócio, né? Eu já tive muitos exemplos pessoais de pessoas que me estenderam a mão em momentos de dúvida pessoal, de dificuldade pessoal, mas eram pessoas que, coincidentemente, ou porque se sentiram impulsionadas por alguma razão, foram pessoas que em algum momento eu também fiz isso. Então tem retribuições, mas não é uma retribuição, como a gente diz assim, estratégica, ela é espontânea quando você lida com pessoas do bem. É claro que tem gente que você vai ajudar, que vai virar as costas, vai esquecer que você existe, mas ainda assim valeu, porque a generosidade é justamente isso, é você ajudar alguém sem esperar nada em troca. Mas eu diria para você que o maior ganho que eu já tive é eu comigo mesmo, assim, sabe, cara? Porque apesar dos ganhos profissionais e pessoais serem importantes, porque você sempre tem alguém que estende a mão também, mas é quando você deita à noite e você fala assim, cara, valeu o dia de hoje, sabe? Eu acho que eu estou cumprindo bem a minha missão, o meu papel, né? Eu estou cumprindo bem a que a minha consciência está mandando. Então, cara, eu acho que não tem o que pague isso, né? Sei lá, eu acho que não tem o que pague. E se você começar a enxergar valor financeiro nisso,
Aí já não é generosidade, porque eu acho que o que paga isso é justamente esse sentimento de bem-estar. A qualidade das nossas relações com o outro e conosco mesmo na hora de dormir. A consciência, né? A autoconsciência. E quem foram grandes exemplos de generosidade ao longo da sua vida que te inspiraram a ser assim, mesmo que de forma inconsciente? Cara, poderia citar vários e seria muito óbvio se eu falasse do meu pai e minha mãe, que são excelentes exemplos. Mas eu gostaria de tentar fazer a gente pensar em pessoas que fizeram isso sem perceber que estavam sendo assim. Sim. Porque os pais... Nem todos são, mas muitos já têm meio que obrigação. Deveriam ser. Mas assim, amigos, cara, eu tenho amigos muito geniais que fizeram isso por mim. E várias vezes sem perceber que estavam fazendo. Por exemplo, eu tenho amigos geniais. A Tânia, que faleceu uns anos atrás, é uma pessoa extremamente generosa. Mas eu queria chamar a atenção para dois, o Adilson e o Jorge Luiz, que em 2021 faleceram por conta da Covid. E são pessoas que me ensinaram muito sem perceber que estavam ensinando. E o mais engraçado, eles achavam que estavam aprendendo. É verdade. Ia na sua mentoria e tudo, os dois, eles iam lá, participavam das coisas que eu organizava. Sim. Mas assim, eles participavam às vezes na intenção de, vou aprender coisa com o Marcelo. Mas não, eu que recebia deles. Primeiro eu recebia a generosidade da confiança. Porque eu acho, Takei, que os grandes exemplos de generosidade é quando alguém confia em você. É verdade. Eu acho que confiança é uma coisa que está tão escassa no mundo de hoje, por conta de tantas coisas tristes que a gente tem visto, que quando alguém confia em você já é motivo de você se sentir acarinhado. E eles confiavam tanto em mim, que eles iam me ouvir, mas eu já ouvia, aprendia com eles muitas coisas. Mas assim, em especial, eu estou me referindo ao Adilson Martins e ao Jorge Luiz, mas eu vou me ater um pouco mais ao Jorge Luiz Conde, porque ele também faleceu em janeiro por conta disso, da Covid, muito triste. Mas é engraçado, assim, quando eu decidi, cara, trabalhar com isso que eu trabalho hoje, que é palestra, essas coisas, eu era radialista. E o Jorge também era radialista. E foi engraçado que, numa conversa de corredor, eu falei para ele, cara, eu morro de vontade de, sei lá, trabalhar com palestra, treinamento e tal, não sei o quê. Ele falou assim, Marcelo, eu não sei se eu tenho vontade, mas se você entrar nisso, eu queria entrar com você. Cara, ele foi meu sócio, ele montou uma empresa comigo, ele fez um monte de coisa comigo. Era uma aspiração dele, ele fez. Aspiração, cara. E sabe o que é engraçado? Uma das últimas conversas que eu tive com ele, foi no final do ano de 2020, né? Eu sempre tive conversas muito abertas e amorosas, assim, sabe? De entrega do sentimento mesmo. Porque eu confiava muito nele e ele em mim. E uma das últimas conversas que eu tive com ele, eu lembro que ele falou assim, pô, Marcelo, a gente é muito louco mesmo, a gente montou um negócio, sem saber como é que funcionava, deu certo, deu errado, aprendemos junto. E foi engraçado que ele falou uma coisa que eu não mais esqueci, ele falou assim, cara, e olha, eu vou dizer pra você, foi muito bom tudo isso que a gente fez junto e tudo que a gente ainda vai fazer junto. Só que a vida nos pregou uma peça, encurtou a vida dele, mas eu acho que as pessoas não morrem jamais, né? As pessoas generosas, elas são sempre lembradas. E uma vez eu ouvi uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele falou para mim pessoalmente, uma vez que eu estive com ele, num evento. Ele falou assim, as pessoas, enquanto a gente lembrar delas, elas não morreram. Então, cara, a generosidade é um legado tão legal, que mesmo quando as pessoas não estão mais aqui, você se lembra delas. Aí eu acho que valeu a pena. E mesmo uma vida curta, ela passa a ser intensa. Eu acho que é isso que faz valer a pena. Então, eu tive inúmeros exemplos, e esse em especial é uma conversa recente que eu tive, não tenho mais condições de tê-la, mas que me faz lembrar com muito carinho que ele foi até mais generoso que eu. Poderoso. Vejam como a generosidade é uma força incrível que gera essas conexões e, como o próprio Marcelo disse para nós, permite que nós criemos um legado na nossa vida. Agora, como toda força, ela tem o risco da subutilização, que geraria avareza, mas também da superutilização, que faria com que a gente, às vezes, de tão abnegado, a gente seja uma pessoa que se anule. Marcelo, o que você vê como os desafios, assim, de quem busca adotar uma postura generosa na sua vida? Cara, a primeira coisa que eu vejo é que você não pode ter nenhuma ansiedade em relação a algum tipo de retribuição. Bom, eu seria repetitivo se dizer de novo que isso não é generosidade. Sim. Mas eu percebo que algumas pessoas, às vezes, até fazem bem intencionadas, o que poderia ser tido como uma generosidade. Eu vou ajudar alguém porque eu me sinto bem. Aí, de repente, aquela pessoa cresce na vida, faz alguma coisa e esquece que você existe. Eu vejo que, às vezes, as pessoas ficam assim, cara, mas que pessoa ingrata, não sei o quê. Então, acho que o primeiro desafio é esse, cara, sabe? Do tipo assim, não seja ansioso em relação ao tempo, a quando isso vai voltar. Pode ser que não volte, pode ser que ninguém retribua, pode ser que o universo retribua, pode ser que... tem um amigo também que você também conhece, o Alexandre Correia, ele fala assim, Marcelo, toda vez que a gente ajuda alguém, às vezes o universo retribui, né? Às vezes o destino retribui. Paga pra frente, chega na gente. Alguma coisa acontece. Então, assim, eu percebo que esse talvez seja o maior problema, sabe? Do tipo, eu vou ajudar alguém e fico aqui naquele estado de alerta esperando a oportunidade
de quando o destino, ou a vida, ou a pessoa vai retribuir. Então essa ansiedade não faz nada bem para a generosidade. Eu acho que talvez esse seja o vetor de outros problemas, sabe? Entendi. Mas não tenha dúvida que um grande problema é quando você realmente tem a expectativa da retribuição. Talvez isso frustre muito. Irmão, para mim, tê-lo aqui já é uma chance de eu tentar retribuir um pouquinho desse espaço todo que você gera nos trabalhos que você realiza, toda a generosidade que você tem para comigo. E eu gostaria de, além de agradecer, pedir para que você deixe sua mensagem final para o pessoal, né, que às vezes a pessoa fala, poxa, eu gostaria de ter uma atitude mais generosa, mas eu ainda estou muito na mentalidade da escassez, eu quero adquirir essa mentalidade da abundância. Você que é um especialista em mudança, diz para nós, como é que a pessoa consegue mudar, virar essa chave, dar sua mensagem final de como a pessoa vira a chave da mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância? Bom, a gente poderia tentar roteirizar, mas se a gente for pegar pelo menos um ponto inicial para virar a chave, eu diria o seguinte, que uma das coisas que você tem que pensar é não tente levar a sua vida adiante olhando só no retrovisor. Eu acho que o melhor jeito de você seguir uma viagem é você pegar aquela estrada, né, acender o farol alto, mirar lá para onde você vai e vamos. Agora, se eu quiser ir para frente olhando só no retrovisor, eu não vou conseguir levar bem minha vida, tem risco, pode ser que eu vá muito lentamente. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente, Takei, que quer conduzir a vida, mas olhando para trás. E quando você olha para trás, o que marca mais na vida da gente? É claro que coisas boas marcam, mas coisas negativas também marcam. As dores marcam. Então, você vai lembrar daquela vez que você ajudou alguém e a pessoa não retribuiu. Você vai lembrar do dia que você confiou em alguém e aquela pessoa aproveitou-se de você. Você vai se lembrar da vez que você ajudou alguém de alguma forma e de repente você teve um prejuízo até financeiro, prestou dinheiro para alguém que não pagou. Então, quando você começa a querer levar a vida para frente, olhando para trás, eu diria que você se arma, você põe uma armadura, você põe uma barreira que te impede de ir para frente. Então, talvez a virada de chave é essa, né? Olha todo dia como sendo um dia a ser construído daqui para frente. Legal. Aí você fica com o coração mais aberto para fazer o bem, para ser generoso, para viver outros valores, outras virtudes importantes. Porque se você começar a construir o futuro só com o olhar das más experiências, você não constrói o futuro. Na verdade, o máximo que você faz é repetir o passado. E não é isso que a gente quer. Muito obrigado, meu irmão. Olha só, talvez então uma das atitudes mais generosas que a gente pode ter é ter generosidade para com a vida. A generosidade é entender que a vida ela é como ela é, que as pessoas são como elas são. E que daqui para frente a gente tem a chance de fazer as mudanças que forem necessárias para as coisas serem cada vez melhores, agindo de acordo com o que a gente acredita que é certo. Incríveis essas dicas, né? Então acompanha a gente no nosso próximo bloco, que a gente vai entrar com o famoso momento que a gente fala sobre as forças de caráter em ação, com dicas para que você se torne mais generoso, desenvolva mais a generosidade na sua vida. Agora é hora do nosso quadro das forças de caráter em ação. Depois de ver tantos exemplos especiais como o da Sandra, como o do Marcelo, e ter aprendido tanto com eles, você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço para me tornar uma pessoa mais generosa, para ter mais generosidade na minha vida? Que dicas a gente pode ter para desenvolver essa grande capacidade, essa competência? Bom, então vai a primeira dica, a dica número 1, é desenvolva a generosidade com você mesmo. Também conhecida como autocompaixão, essa capacidade, essa competência de olhar para você e cuidar bem de você é primordial. É muito comum que pessoas tidas como generosas, como pessoas que ajudam muito aos outros, acabem fazendo isso a custas de um grande sacrifício pessoal, muitas vezes se prejudicando. E isso acaba atentando contra uma grande máxima cristã, que é o amar ao próximo como a si mesmo, que a gente já tratou em alguns episódios nossos aqui do Herói de Propósito. Quando a gente vai falar sobre a generosidade, uma das formas de praticá-la é você parar para ponderar. Eu estou amando o próximo como a mim mesmo? Estou fazendo de uma forma equilibrada? Porque um dos desafios da superutilização da força da generosidade é a dificuldade de dizer não. De conseguir organizar o seu não para que você possa dizer sim para você mesmo. Lembre que cada sim que você dá para alguém que você não deveria dar é um não que você está dando para você mesmo, os seus objetivos, as suas necessidades e até para outras pessoas com as quais você já tinha se comprometido. Uma vez que você tenha desenvolvido esse equilíbrio interno, aí vamos falar um pouquinho mais sobre como praticar mais a generosidade com outros, como ser uma pessoa mais generosa. A dica mais básica e óbvia é sim, praticar o voluntariado.
E talvez você pense em voluntariado como ir para uma organização social, né, uma ONG, uma causa como a da Sandra, mas não necessariamente precisa ser isso. Nós temos, por exemplo, associações de classe, associações profissionais que você pode se voluntariar, contribuir lá. Eu mesmo atuo presentemente na Associação Brasileira de Recursos Humanos. Não tem nada de social, vamos dizer, no sentido mais assistencial da palavra. É uma associação em que profissionais de RH se juntam para trocar informações, para fazer networking, para colaborar um com o outro, gerar aprendizados para essa profissão tão desafiadora. Cada profissão tem um nicho, tem um grupo que pode fazer isso. Eu conheço grupos da área de projetos e se não existe, está aí uma oportunidade. Enfim, separe tempo para fazer algo por alguém, não pensando no que você vai receber em troca, mas simplesmente percebendo que essa sua parte que você vai fazer simplesmente porque você pode. A nossa terceira e última dica de hoje é uma que eu gosto muito de praticar e de aplicar quando eu tenho a oportunidade de contribuir, ajudar alguém e a pessoa fala: nossa, Rafa, que legal que você pôde fazer isso por mim, obrigado, como é que eu faço para te recompensar? E a resposta que eu costumo dar é: pague para frente. Uma das formas de você ser generoso com as pessoas é você, antes de mais nada, usar a força de caráter da gratidão, que a gente já tratou em programas aqui que a gente gravou. Procura lá para você poder conhecer um pouco mais sobre essa força, para você se sentir agradecido por tudo que já fizeram com você. E movido por essa força, você ter o desejo de, bom, já que nem sempre eu vou conseguir retribuir na mesma altura o que meu pai fez para mim, o que minha mãe fez para mim, o que, sei lá, alguém que foi especial fez para você, que tal pagar para frente? Que tal você olhar para uma pessoa que necessita dessa competência, dessa capacidade que você tem, de um tempo seu e entregar generosamente isso para essa pessoa? Esse é o conceito de pagar para frente. Um conceito que foi até eternizado num filme bastante famoso chamado A Corrente do Bem. Um filme que conta de uma criança que tinha um trabalho de escola para entregar, em que ele tinha que fazer uma ação social, impactar o máximo de pessoas possíveis, e ele criou um conceito que era esse que a gente acabou de descrever agora. Uma pessoa escolhe aleatoriamente 3 indivíduos quando a oportunidade surgir para ajudar e fazer o bem por elas. Quando esse indivíduo fala: mas como é que eu te agradeço? Como é que eu posso fazer? Fala: olha, paga para frente, você tem que pagar para mais 3 pessoas. Assim 3 viram 9, que viram... É uma escala exponencial. Se você quer desenvolver a generosidade, sentir o efeito disso na sua vida, comece essa corrente do bem e você vai perceber que o melhor pagamento que você vai receber é uma paz de espírito, é uma sensação de estar completo, de ser útil, de ser necessário, que é simplesmente indescritível. E aí, tá gostando dos nossos episódios do Heróis de Propósito? Então deixa eu dar um presente para você. Se você ainda não sabe quais são as suas principais forças de caráter, os seus superpoderes para você viver o seu propósito na sua vida, eu quero te dar o presente que você pode fazer o nosso teste. Acessa lá minhas redes sociais, @RafaelTakei no Instagram, e segue lá meu link da bio, em que tem o teste das forças de caráter para você descobrir qual é a sua. Se você quiser me mandar uma mensagem, quando você descobrir a sua força de caráter principal, as 24 em lista, escolher uma delas e falar: Rafa, eu queria desenvolver essa força, eu vou com o maior prazer te mandar uma dica como uma forma de retribuição, um carinho aí para você que está acompanhando o nosso programa. E se você está curioso para ver os outros episódios que já passaram, segue também nosso canal no YouTube, se inscreve tanto no canal Rafael Takei quanto no canal da TV RVC. Vai ser muito legal ter você participando, comentando, curtindo, indicando para outras pessoas. Compartilha sem moderação, tenha esse ato generoso com você, conosco e com cada pessoa que você puder passar esse episódio. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje e que as forças de caráter estejam com você.